Olá a todos. Sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre uma das histórias mais fascinantes e antigas da tradição celestial. Hoje, iremos explorar a história de Lúcifer, um dos anjos mais proeminentes do céu, antes de sua famosa queda. Lúcifer era mais do que um simples anjo. Ele era um arcanjo, uma das mais elevadas e respeitadas entidades celestiais. Seu nome, que significa portador de luz, refletia sua posição como um dos favoritos no reino celestial, uma luz guia entre os anjos. Lúcifer era admirado não apenas por sua autoridade, mas também por sua incomparável beleza e graça. A tradição conta que ele era a criatura mais bela criada por Deus, irradiando luz e perfeição. Sua posição não era apenas decorativa, ele desempenhava um papel crucial na ordem e harmonia do céu. Era uma figura central em muitos dos acontecimentos divinos, e seu brilho inspirava amor e reverência entre os outros anjos. Hoje, vamos mergulhar profundamente em sua história, compreendendo seu papel, suas ambições e os eventos que culminaram em sua dramática expulsão. Imaginemos o céu em sua plenitude, um reino de luz pura, repleto de harmonia e beleza indescritível. O céu era um local onde as vozes dos anjos se entrelaçavam em cânticos de adoração, um espaço de paz eterna. Nesse ambiente sagrado, Lúcifer destacava-se como o arquétipo da perfeição e da luz. Ele não era apenas um habitante do céu, mas o símbolo do que há de melhor na criação divina. Papel como portador de luz. Como portador de luz, Lúcifer tinha a responsabilidade de iluminar o caminho para os outros anjos. Ele guiava-os na adoração a Deus, era o responsável por levar as almas a um estado de alegria e compreensão espiritual. Seu brilho não apenas iluminava, mas tinha o poder de inspirar. Lúcifer era visto como uma fonte de conhecimento e orientação, um intercessor entre Deus e os seres celestiais. Influência entre os outros anjos. Sua influência se estendia a todos os cantos do céu. Os outros anjos o respeitavam e admiravam não só pela sua beleza, mas também pela sabedoria que possuía. Ele frequentemente se encontrava em conselhos e deliberações com os outros arcanjos, participando ativamente nas decisões que moldavam a ordem celestial. Lúcifer era um líder nato, com uma habilidade inata de unir em vez de dividir. Amor e respeito de Deus e dos outros anjos. A relação de Lúcifer com Deus era de proximidade e afeto. Deus o via como uma das suas melhores criações e frequentemente confiava a ele missões importantes. O amor que recebia não era apenas dos seres celestiais, era uma reverência genuína. Lúcifer era o orgulho do céu, e os outros anjos olhavam para ele com devoção, buscando seu exemplo em momentos de incerteza. Esse papel elevado e respeitado moldou o caráter de Lúcifer e, paradoxalmente, plantou as sementes de sua ambição, que mais tarde se tornariam a origem de sua queda. Vamos agora explorar como esses sentimentos começaram a transformar-se em algo mais complexo: o surgimento do orgulho. À medida que Lúcifer ocupava seu lugar de destaque no céu, uma semente sutil de orgulho começou a brotar em seu coração. O reconhecimento constante de sua beleza e sabedoria, aliado à reverência que recebia dos outros anjos, fez com que ele começasse a pensar que sua posição era não apenas um presente de Deus, mas também um reflexo de sua própria grandeza. Crescente autoadmiração. O brilhantismo de Lúcifer tornou-se aos poucos uma fonte de autoadmiração. Ele começou a se ver como não apenas um portador de luz, mas como a luz em si. O eco de sua voz nos cânticos do céu, as reverências dos outros anjos e seu papel privilegiado em conselhos divinos começaram a alimentá-lo com a ideia de que era, de fato, o anjo mais potente e o mais digno de ser adorado. Essa autoimagem distorcida começou a corroer seu caráter, levando-o a questionar não só seu papel, mas também a própria ordem estabelecida por Deus, questionando a hierarquia celestial. À medida que pensamentos de superioridade tomavam conta de sua mente, Lúcifer começou a se perguntar:
Por que devo submeter-me a alguém que criou a mim? Ele começou a ver a hierarquia celestial não como uma estrutura de amor e respeito, mas como uma limitação à sua grandeza. Essa mudança de perspectiva plantou as raízes de uma rebeldia silenciosa que começava a crescer em seu interior. Eventos e ações reveladoras. Um evento notável que exemplifica essa mudança ocorreu durante um grande conselho de anjos, onde decisões sobre a criação de novas almas eram discutidas. Lúcifer, seguro de sua autoridade, começou a questionar a necessidade de subordinados e voluntários. Ele argumentou que seu brilho era suficiente para irradiar luz a todos e que não precisava da aprovação constante de Deus. Outro acontecimento que sinalizou sua ambição foi uma reunião secreta com outros anjos que compartilhavam de seus sentimentos. Nesse encontro, Lúcifer começou a articular uma visão de um céu onde os anjos não estivessem subjugados, mas sim governando em igualdade. Este momento foi crucial, pois foi ali que ele começou a reunir seguidores, almejando uma nova ordem que colocasse Lúcifer no centro, como um governante e não como um servo. Esses pensamentos e ações, embora inicialmente sutis, começaram a cimentar o desejo de Lúcifer por mais poder e controle, levando-o a um caminho de rebelião contra a ordem celestial estabelecida. No entanto, suas ambições não passariam despercebidas, e a tensão entre seu orgulho e a autoridade de Deus estava prestes a explodir em um conflito monumental. A ambição de Lúcifer. Narrativa sobre aspirações de independência e liderança. Com o tempo, a ambição de Lúcifer por independência tomou forma clara e significativa. Ele desejava não apenas ser um dos anjos, mas sim o líder supremo, um governante que não precisasse submeter-se à vontade de Deus. Essa aspiração de liderança começou a alimentar suas interações com os outros anjos, à medida que ele se via preparado para uma missão maior. Lúcifer passou a idealizar um céu onde pudesse reinar ao lado dos seus semelhantes, não como um servo, mas como um igual. Ele sonhava em ser um farol de mudança, introduzindo uma nova era de autogoverno, onde todos os anjos teriam voz ativa nas decisões divinas, e onde o amor e o respeito se transformariam em um sistema de igual para igual. Seu desejo ardente de derrubar os muros da hierarquia celestial começou a ser moldado em uma visão encantadora e sedutora. Conversas hipotéticas com outros anjos. Lúcifer, em seu papel de influente orador e líder, começou a se reunir discretamente com outros anjos. Durante essas conversas, ele articulava sua visão de um céu diferente. Por que devemos obedecer cegamente a uma autoridade que não nos escuta? Ele perguntava. Se somos seres de luz, merecemos um lugar à mesa das decisões. Ele falava sobre a possibilidade de um céu onde cada anjo pudesse expressar seus desejos e anseios livremente. Imaginem, sugeria Lúcifer com uma eloquência apaixonada, um espaço onde a nossa beleza não está apenas em servir a Deus, mas em governar nosso próprio destino. Alguns anjos, inspirados por seu carisma e suas ideias de mudança, começaram a vê-lo como um líder natural. O entusiasmo crescia nas suas conversas, e a ideia de autogoverno ressoava no coração daqueles que se sentiam limitados pela ordem celestial. Lúcifer fazia promessas de liberdade e esplendor, falando sobre a possibilidade de um céu unificado e igualitário. Essas discussões não apenas solidificaram a ambição de Lúcifer, mas também começaram a formar um movimento subterrâneo entre os anjos, criando uma divisão entre os que apoiavam suas ideias e os que ainda respeitavam a ordem divina. O desejo de Lúcifer por uma nova liderança estava se transformando em uma insurreição silenciosa, e com isso, a inevitável aproximação do conflito que mudaria para sempre o destino celestial. A rebelião se forma. Recrutamento de outros anjos. A ambição de Lúcifer por independência e liderança
gerou um movimento que começou a atrair outros anjos descontentes com a hierarquia celestial. Ele identificou aqueles cujos desejos e anseios ressoavam com os seus, insistindo que a obediência cega a Deus era um fardo, não uma bênção. Com um carisma inegável, Lúcifer se tornou um ícone de mudança, recrutando anjos que sentiam que suas vozes não eram ouvidas. Entre eles estavam anjos de grande poder e influência, que se sentiam limitados por sua posição. Cada novo aliado ampliava a força do movimento, enquanto Lúcifer assegurava a todos que sua nova ordem traria liberdade e um significado mais profundo para a existência angelical. Reuniões secretas e o plano para desafiar a ordem celestial. As reuniões secretas tornaram-se frequentes e organizadas, ocorrendo em locais escondidos, longe dos olhos de Deus e dos anjos leais à ordem divina. Nessas reuniões, os participantes discutiam táticas e estratégias para um golpe contra a autoridade celestial. Lúcifer propunha um plano audacioso, um levante que começaria com um clamor por mudanças, culminando em um desafio direto à capacidade de Deus de governar. Se nós, os anjos de luz, somos feitos à sua imagem, por que não podemos também governar? Ele afirmava, instigando os outros a sonhar com um céu onde sua palavra tivesse tanto peso quanto a de Deus. As conversas fervilhavam ao redor de idealizações de um novo céu, onde a autonomia prevaleceria sobre a subordinação. Discussão sobre liberdade e o sonho de governação. As discussões nas reuniões não se limitavam apenas ao plano. Elas também exploravam o significado de liberdade e o verdadeiro papel dos anjos no céu. Lúcifer falava apaixonadamente sobre a libertação do jugo da servidão, elevando a perspectiva de que poderiam governar ao lado de Deus, ou até mesmo acima dele, se conseguissem estabelecer um novo sistema onde a justiça e a voz de cada anjo fossem respeitadas. A verdadeira liberdade não é apenas a ausência de regras, mas a habilidade de moldar nosso próprio destino, ele exclamava, persuadindo seus seguidores de que a nova ordem celestial poderia ser um espaço onde todos pudessem brilhar. Esse ideal de governança compartilhada se tornava um mantra entre os anjos rebeldes. No entanto, à medida que a rebelião se formava, também crescia o reconhecimento de que essa luta não seria apenas contra as normas estabelecidas, mas contra a própria divindade que os criara. O caminho se tornava mais claro, mas também mais perigoso, com a ideia de desafiar a ordem divina a amadurecer, preparando o terreno para um confronto que alteraria a essência do céu para sempre. O conflito e a queda. Momento clímax. O confronto entre Lúcifer e as forças leais ao céu. A tensão no céu havia atingido seu ápice. A rebelião liderada por Lúcifer tomou forma e se preparou para o confronto decisivo com as hostes leais a Deus. Em um cenário esplendoroso e ao mesmo tempo sombrio, os anjos rebeldes se reuniram, seu semblante refletindo determinação e coragem. Enquanto isso, as forças fiéis ao céu se mobilizavam, um exército imponente que defendia a ordem divina. Quando o conflito finalmente eclodiu, foi uma batalha que transcendeu o espaço e o tempo. Luzes brilhantes e sombras profundas se entrelaçavam, enquanto gritos de determinação e angústia ecoavam pela vastidão celestial. Lúcifer, em meio à batalha, se destacava com uma aura de poder e razão, clamando por liberdade, enquanto os anjos leais, liderados pelo arcanjo Miguel, lutavam com fervor pela preservação da criação de Deus. Descrição da batalha celestial e o decreto divino. A batalha se desenrolava em cascatas de energia e luz, onde os anjos se enfrentavam em uma luta de ideais. Raios de luz cortavam o céu, enquanto os rebeldes, determinados a estabelecer sua nova ordem, combatiam habilmente. A cada golpe, a divisão entre o bem e o mal laçava-se mais fortemente, mas o espírito de Lúcifer permeava a arena, instigando seus seguidores a lutar com fervor. No meio do tumulto, uma presença divina irrompeu.
Deus, com toda a sua majestade, fez-se ouvir, trazendo um silêncio português à batalha. Ele proclamou um decreto divino. A rebelião não encontrará acolhimento no lar da luz. A justiça deve prevalecer sobre o caos. Essa declaração ressoou como um trovão, ecoando pelo cosmos e definindo o desfecho da luta. A expulsão de Lúcifer e seus aliados. Um ato de justiça e equilíbrio. Em resposta à rebelião e ao clamor por mudança, Deus decidiu que a unidade do céu não poderia ser comprometida. Com sua voz ressoante, ele fez o que muitos considerariam uma decisão drástica. Lúcifer e seus aliados seriam expulsos, não por maldade, mas como um ato de justiça e equilíbrio. A essência do céu exigia harmonia, e a insurreição representava uma ameaça à criação. Como resultado, uma onda de energia celestial envolveu Lúcifer e seus seguidores, lançando-os nas profundezas do vazio. Ao se afastarem do reino da luz, a sensação de traição permeava o ar, e a glória que uma vez experimentaram se transformou em uma reminiscência distante. Lúcifer, agora já não o anjo exaltado, mas o portador da resistência, olhou para seus aliados ao seu lado, sentindo o peso de sua decisão. A expulsão foi um momento de tragédia e reflexão, uma redefinição do que significava pertencimento e liderança. A situação, apesar de sombria, também trouxe uma nova compreensão. Enquanto alguns lutavam pela liberdade, outros se viam na busca pela ordem, e a eternidade agora testemunharia a nova realidade estabelecida entre luz e trevas. Assim, a rebelião de Lúcifer se tornava não apenas uma história de queda, mas um testemunho eterno de aspirações e suas consequências. Reflexão sobre o impacto moral e espiritual desta história. A narrativa da rebelião de Lúcifer transcende o tempo, provocando reflexões profundas sobre a condição humana e espiritual. No confronto entre a ambição e a ordem divina, somos confrontados com questões sobre o lugar do orgulho em nossas vidas e as consequências que esse orgulho pode acarretar. A saga de Lúcifer nos mostra como a busca desenfreada por poder e reconhecimento pode levar à destruição não apenas de um ser, mas de uma harmonia que é fundamental para a coexistência. A discussão sobre temas de orgulho, poder e as consequências da ambição desmedida. O orgulho, como evidenciado na história de Lúcifer, pode ser um divisor de águas. Quando cultivado, ele pode transformar-se em uma âncora que nos arrasta em direção ao abismo. A ambição desmedida, embora muitas vezes vista como uma força motivadora, traz consigo o risco de desumanização e desencadeia conflitos. A batalha entre Lúcifer e as forças leais é um lembrete poderoso de que a luta pelo poder, quando desprovida de propósito e moralidade, pode resultar em consequências devastadoras. Além disso, a queda de Lúcifer simboliza a perda daquilo que é verdadeiramente significativo, a capacidade de amar e servir em humildade. O ciclo de busca por poder e a queda subsequente não apenas marca a história dos anjos, mas reflete também a fragilidade da condição humana. Conclusão com um pensamento final sobre o papel da lealdade e humildade. Em última análise, a história da rebelião de Lúcifer é uma convocação à reflexão sobre o valor da lealdade e da humildade. A lealdade à ordem e aos princípios éticos promove um ambiente de cooperação e harmonia, enquanto a humildade nos ajuda a reconhecer nossos limites e o valor dos outros. O verdadeiro poder não reside na dominação, mas na capacidade de inspirar e unir. Que essa narrativa eterna nos lembre de que a verdadeira grandeza é alcançada não por meio da conquista, mas pela capacidade de servir com amor e integridade. No fim, à medida que olhamos para nossas vidas, que possamos buscar a luz, exercitando a lealdade a valores virtuosos e a humildade em nossas ambições. Somente assim podemos construir comunidades verdadeiramente resplandecentes. Neste momento, convido todos a compartilharem suas perguntas ou dúvidas sobre a história da rebelião de Lúcifer e suas lições morais.
Sinta-se à vontade para perguntar sobre os temas que abordamos, como orgulho, poder, lealdade e humildade, ou qualquer outro aspecto que tenha despertado seu interesse. Estou aqui para esclarecer suas dúvidas e aprofundar nossa discussão.